novidade. E hoje a gente resolveu falar, a pedido de telespectador, inclusive, sobre a saúde do homem, com um tema que rende sempre muitas dúvidas e também tem muitos mitos: vasectomia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o médico urologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na Paraíba, Rafael Morato. Oi, doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui na TV Tambaú. A alegria nossa. Doutor Rafael, nós temos uma imagem que mostra como é que é feito, né? Como seria o processo de vasectomia. Você está vendo aqui que nosso estúdio é predominantemente masculino. E aí esse tema interessa muito a todos os meninos, né, Thaís, também que está aqui hoje, e o pessoal de casa. Explica pra gente como é que é feito essa cirurgia, como é que é feito e quando a vasectomia é indicada. Fernandinha, isso é um tema muito importante, porque a vasectomia é uma cirurgia extremamente simples. Sim. Ela está indicada para os homens que não querem mais ter filhos, ou seja, é uma cirurgia esterilizadora que vai causar esterilização do homem. E apesar desse desenho estar um pouco complexo, aí para você pode parecer difícil, mas o que é feito é apenas ligar aqueles dois caninhos que estão ali, a gente separa eles, tira um pedacinho de cada um. É uma cirurgia que dura apenas 30 minutos no máximo. Sério, doutor? A pessoa vai para casa no mesmo dia, o homem pode ir para casa no mesmo dia. E o grande motivo que eu acredito que os homens relutam um pouco é que, diferente da mulher, a mulher, quando encontra um obstáculo na vida dela, normalmente ela pergunta o que tem que fazer para resolver, vai lá e resolve. O homem faz de tudo para evitar uma ida ao médico, não é isso? É verdade. Então é muito importante nós quebrarmos esse tabu para que os homens possam, sim, quando não desejam mais ter filhos, ir ao médico, fazer a vasectomia, que é muito mais simples do que a cirurgia de laqueadura, que é aquela que a mulher faz. Que mexe muito com a questão hormonal, depois tem que fazer reposição com os meninos. Vamos falar de mito e verdade? Vamos. Que aí fica fácil para os meninos entenderem, porque é bem mais fácil mexer com eles do que com nós. Vamos para o primeiro mito ou verdade. Ajuda no planejamento familiar. Isso é verdade ou é mito, doutor Rafael? É pura verdade, Fernandinha. Sem dúvida, hoje em dia, diferente do tempo dos nossos avós, é muito difícil conviver e ter 10 filhos numa casa, não é verdade? Sim. É preciso que haja um planejamento familiar para fornecer para esses seus filhos boas condições de vida, de educação, de alimentação. Então ajuda sim. Ou seja, nesse caso aí, é verdade, traz o planejamento familiar mais para a nossa realidade, né? Bom, próxima, por favor, em tela. Diminui o tamanho do pênis, né? Pelo que eu vi ali naquela imagem, a cirurgia não tem nada a ver com o pênis, né, doutor? Exatamente, Fernandinha. E impressionante que esse é um dos grandes mitos, uma das grandes dúvidas dos homens que vão ao consultório. Não diminui o tamanho do pênis de maneira nenhuma. Tem nada a ver com os meninos. Nada a ver. Ou seja, nesse caso é mito. Vamos para a próxima afirmação para a gente descobrir se é verdade ou se é mito. Hoje eu estou Rafael Honorato ajudando aqui a esclarecer o tema vasectomia. Sobre vasectomia, é uma cirurgia simples? Isso, como eu falei no início do programa, é uma cirurgia bem simples. Por muitas vezes eu fiz, inclusive, só com anestesia local, ou seja, o homem não precisava nem de jejum para ir para o hospital. E naturalmente, na maioria das vezes, a gente pede uma anestesia que é o tipo sedação, é aquela mesma anestesia de quando se faz uma endoscopia, colonoscopia, e após 20, 30 minutos, o homem pode ir para casa. O único cuidado que a gente tem é que ele não pode dirigir no mesmo dia devido à sedação. Devido à sedação, não é por nada, não é nada com relação. Geralmente são quantos pontos, doutor? São 2 pontos de cada lado da bolsa escrotal, como é popularmente chamado, o saco do homem. 4 pontos ao todo? Às vezes são só 2, um de cada lado. Não, gente, para. E esses meninos fazendo esses dramas todos, gente, olha, outra dúvida muito comum. Se é mito, se é verdade, é com relação à impotência sexual. Fica impotente? Mexe com a virilidade? De maneira nenhuma. Nem a potência sexual e nem o libido. O que é o libido? Aquele desejo de ter relação, o desejo que é natural do homem. Não tem nenhuma relação com essas duas situações. Ou seja, mais um mito esclarecido aqui. Vai anotando tudo aí, vai gravando para mostrar para o seu marido que está fugindo aí da vasectomia há um tempão, acreditando que isso é verdade. Outro mito ou verdade, para o doutor Rafael esclarecer, são relacionados aos espermatozoides. Eles continuam sendo produzidos? Sim.
Os espermatozoides eles vão ser produzidos normalmente pelo testículo e após 90 dias vai existir o que a gente chama um turnover, uma nova criação. Os que nasceram há 90 dias morrem e os novos vão ocupar aquele espaço. Uma curiosidade que é bem interessante, assim, que é dúvida de muita gente, após fazer a vasectomia, o homem não está estéril imediatamente. Essa esterilização, essa esterilidade demora em torno de 2 meses ou 25 ejaculações. Então é muito importante, porque após 1 mês da cirurgia, se o homem olhar a região que foi operada, ele nem consegue dizer onde foi a cirurgia, porque é um pontinho de cada lado. Mas aquele pedaço do caninho que ficou ainda está cheio de espermatozoides. Isso demora 2 meses, em média, para esvaziar ou 25 ejaculações. Ou seja, nos próximos 60 dias, precisa continuar com a prevenção, Perfeito. Né? Senão tem bebê a caminho, Senão né? vem Pode mais um ter, bebê. né? Então, os espermatozoides continuam sendo produzidos, mas aí o doutor Rafael já explicou o que acontece com eles. Próximo mito ou verdade, ele já adiantou na pergunta anterior, com relação à libido. O desejo não é afetado, né? Não, inclusive, alguns pacientes me dizem até que aumenta o desejo, porque alguns casais, o homem acaba tendo medo, receio de ter mais um filho. Sim. E a partir do momento que ele tira isso da cabeça, a gente sabe que o libido, o desejo também está relacionado muito à situação psicológica que o homem vem enfrentando. Então, a partir do momento que ele tira aquele medo, diz, não, a partir de agora não vai ter mais bebê, ele fica mais tranquilo, inclusive dizem que aumenta a libido, veja só. Inclusive para a mulher também, né? Que tu vai ficar preocupada, ai meu Deus, aí faz coito interrompido, é uma complicação. Ou seja, todo mundo mais tranquilo, Exatamente. mais relações, né, Possibilita que a mulher também pare de utilizar hormônios, que a gente sabe de todas as repercussões que esses hormônios trazem. E também, como nós já falamos, protege, você vai proteger a sua parceira, a sua esposa, que ela se submeta a uma cirurgia de muito mais risco que a laqueadura. Bom demais. Próxima, por favor. Vamos ver se é verdade ou se é mito. Vasectomia é verdade ou mito? Vamos ver na tela. Na tela do WhatsApp aí? Boa tarde. Eu queria saber se o homem que não tem nenhum filho pode fazer vasectomia. Aí é pergunta mesmo. O telespectador que mandou pra gente, doutor Rafael. Essa é uma pergunta muito interessante. A vasectomia é a única cirurgia que existe uma lei específica para ela. Então, baseado nessa lei, não se deveria fazer vasectomia em homens que não têm filhos. Quem pode fazer vasectomia? Qualquer homem que tem acima de 2 filhos ou, se ele tiver só um, tem que ter mais de 25 anos. O filho. Não, o homem. O homem. Entendi. O homem. Então, vamos entender aqui. Se não tem nenhum filho, não pode fazer vasectomia. Se você tem um filho e tem mais de 25 anos, pode fazer vasectomia. É isso? Exatamente, perfeito. Top. Tenho 46 anos, há 8 fez vasectomia. Pode ser revertido? Então, a gente está aí numa possibilidade de reversão. E quais são os riscos? Sim, a cirurgia pode ser revertida. Essa é uma dúvida bastante comum e por mais que todos os homens que vão ao nosso consultório, eles vão muito certos, não doutor, eu quero fazer, eu nunca vou me arrepender, cerca de 10%, e nos Estados Unidos isso varia de 6% a 8%, desejam reverter depois de um tempo. As cirurgias que são revertidas em até 10 anos após realizadas, como é o caso desse nosso telespectador, elas têm mais chance de dar certo e não é baixa essa chance. Ela chega a ser entre 85% e 90% Nossa, é muito de chance alto, de sucesso. Né? Só que a reversão da vasectomia, como a gente tem aí na tela, é uma cirurgia muito mais complexa. Então, é uma cirurgia que dura em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Ou seja, para cortar é ligeiro, para conectar de novo é mais complicado. Exatamente. Para refazer o que Papai do Céu fez é mais difícil. E não é uma cirurgia que a gente faz a olho nu. Nós utilizamos um microscópio cirúrgico de alta potência e os fios utilizados para religar esse caninho, imagine que é como se você estivesse ligando 2 fios de macarrão muito finos. Nossa. Então, a gente utiliza fios tão finos que, olhando de perto, assim, parece que são invisíveis. Que interessante. Ou seja, é uma decisão que geralmente é tomada pensada, mas eu costumo dizer que a vida é muito dinâmica, não é, doutor Rafael? Às vezes você está num relacionamento, já tem os filhos estabelecidos, mas aí, sei lá, às vezes termina o relacionamento, encontra outra pessoa que não teve filho, que tem um desejo de ter, e aí é uma nova configuração familiar e a medicina tá para tentar. E em caso de não, se fizer a reversão, mas ainda assim não conseguir engravidar pelo método natural, aí tem aquele outro método de pegar pelo Exatamente, saco, né, doutor? Perfeito, Fernandinho. Então,
quando a gente faz essa reversão da vasectomia microscópica, caso esse paciente esteja naquele pequeno número, 10, 15%, onde não funcionou, a gente pode lançar a mão da fertilização in vitro, captação de espermatozoide no testículo, no epidídimo, que é aquela bolsinha que fica acima do testículo. Entendido. Ó, tem muita gente perguntando sobre quando pode voltar a ter relação após a cirurgia. Perfeito. Então, os únicos cuidados que nós pedimos após a cirurgia é que nos primeiros 7 dias após o procedimento, o homem evite esforço físico pesado, ou seja, não pode ir para academia, não pode jogar futebol, e evite também relações. Então, nos primeiros 7 dias, ele deve evitar relações sexuais. Após, ele pode voltar a ter, lembrando que existe a chance, como eu já falei, de engravidar nos próximos 2 meses após a cirurgia. Bom demais. Desde que você tinha falado outra dúvida aqui, sobre o SUS, se é uma cirurgia em que o Sistema Único de Saúde cobre. Sim, então existem programas na rede pública de planejamento familiar. Aqui a gente está em João Pessoa, aqui em João Pessoa tem no Hospital Edson Ramalho e no Hospital Santa Isabel, para que o homem se cadastre e possa se submeter a essa cirurgia. É necessário uma consulta com o urologista, é necessário, como eu já disse, que ele tenha mais de 25 anos e 2 filhos, ele deve passar por uma consulta psicológica e a gente permite dar a ele, isso está na lei, um período de 2 meses para que ele tenha certeza que ele deseja passar por essa cirurgia, porque nós já vimos que a reversão não é tão simples quanto fazê-la. Entendi. Após esse período, ele está apto para realizar a cirurgia. Ou seja, faz a consulta, prepara tudo, conversa com a psicóloga, né? Esclarece tudo. Pensa aí, 60 dias, se é isso que você quer para você mesmo. Ok, segue e tá feito. Bom demais o nosso papo aqui. Entenderam, meninos? Porque é tão mais fácil para vocês. E aí, ó, você fica dizendo, não, mulher, vá você fazer, eu vou mexer comigo nada. Hoje você vê que é super fácil, né? Super tranquilo. E ainda tem a possibilidade de reversão, que para nós mulheres não existe, né? Não tem possibilidade. É muito... Até se tenta, mas é muito difícil conseguir de novo, depois fazer, né, doutor? Ligar a tampa de novo e conseguir é muito difícil. Nas mulheres, quando se tenta a reversão da cirurgia de laqueadura, a chance de sucesso gira em torno de 20%, 15%. Para vocês é 80%, né? 80%, 85%, até 90% quando é menos de 5 anos. Quando olha ocorrer que menos de 5 interessante. anos. Doutor Rafael está no Instagram, @rafaelmourato.uro, uro de urologista, tá? Segue o doutor Rafael lá, tem muito conteúdo legal. A gente adora trazer você aqui, viu? Obrigada, até a próxima. Fernanda, estou à disposição. Ó, entenderam aí, meninos? Todos bem organizados aí?